Estação Diária. Desporto. Bem-vindos ao Desporto na Estação Diária. Na segunda Liga de Futebol, jornada este sábado, dia 30 de abril, 44ª jornada, com o Académico de Viseu Feirense, que poderá ser determinante para as ambições das duas equipas. Académico procura uma vitória que praticamente garanta a permanência, frente ao Feirense, que chega a Viseu com as aspirações de subida de divisão. Académico 3 pontos acima da linha de água e o Feirense apenas a 2 de distância dos lugares de subida, em luta direta com Portimonense e Friamunde. Para o jogo deste sábado às 4 da tarde, Jorge Casquilha tem os regressos de Bura e Romeu Ribeiro, que cumpriram castigo na deslocação a Barcelos, mas já sem Steve Ekedi, avançado que chegou no mercado de janeiro, emprestado pelo Desportivo das Aves e que já regressou ao norte para recuperar de uma lesão que o vai deixar afastado dos relevados no que resta desta temporada. O Académico de Viseu Feirense vai ser apitado por Manuel Oliveira, árbitro do Porto, e vai ter relato na Estação Diária. No futebol distrital, na divisão de honra de Viseu, já há campeão. O Moimenta da Beira carimbou o título com uma vitória por 3-0 frente aos Silgueiros e beneficiando da derrota da Desportiva de Sátão em São Pedro do Sul. Segundo título distrital do Moimenta nos últimos 3 anos, regressando aos nacionais de futebol na próxima temporada. Com a questão do título resolvida, para as 4 jornadas finais fica em aberto a discussão pelo segundo lugar, que dá acesso à Taça de Portugal na próxima época. Para já uma luta a 3 entre a Desportiva de Sátão, Rezende e Silgueiros. Na primeira divisão está também decidida a questão do título. O Canas de Senhorim é campeão depois de uma segunda vitória sobre o Sporting de Lamego, desta vez por 3-2. Quanto ao play-off de subida à divisão de honra de Viseu, o Roriz levou a melhor sobre o Repesenses. Depois de um empate a 1 golo na primeira mão, no segundo jogo a formação de Roriz venceu por 3-0 e assim garantiu a subida na próxima época à divisão de honra de Viseu. No Nacional de Futebol Feminino, pausa na competição para se jogarem as meias finais da Taça de Portugal e para trabalhos das seleções jovens. Na fase de manutenção estão cumpridas 4 jornadas, com o Viseu 2001 nesta altura em posição de descida, depois do empate caseiro frente ao Boa Vista. Embate entre duas equipas que lutam pela fuga aos últimos lugares, para já com vantagem para as cederzadas, que seguem na tabela com mais um ponto que o Viseu 2001, que se mantém na corrida, com o Boa Vista e Fundação Laura dos Santos em linha de vista. Vilaverdense e Oriense estão já noutro patamar e praticamente com a manutenção garantida, enquanto atrás do Viseu 2001 está o Cadima, com menos 4 pontos que as vizienses, matematicamente ainda com hipóteses de manutenção. A competição regressa apenas dia 8 de maio, com a jornada 5 para fechar a primeira volta nesta fase final, onde o Viseu 2001 vai jogar com o Vilaverdense. No Nacional de Júniores, fase de manutenção na primeira divisão, a Tondela foi ao Bessa golear o Boa Vista por 4-1 e volta a sonhar com a permanência. Os tondelenses continuam no último lugar, mas reduziram para 8 pontos a distância que os separa das posições de permanência. Na próxima jornada, sábado, recebem Leixões num jogo muito importante para as contas finais. Faltam 6 jogos para terminar o campeonato. Na segunda divisão, fase de subida Zona Norte, o Académico de Viseu enterrou as hipóteses de subida de divisão. Derrota em casa por 1-0 frente ao FAF, equipa com quem o Académico estava em luta direta por um dos 3 primeiros lugares da classificação. Com este design, o Académico desceu para o 5º lugar, com apenas 5 pontos e já a 9 do FAF, numa altura em que há apenas 2 jornadas para cumprir. E ficaram assim contadas as principais histórias no desporto.